No vídeo passado, nós vimos a queda do ser humano. Com a queda dos nossos pais, Adão e Eva, certamente não só eles, mas toda a geração futura encontrou uma esperança sômbria. Também houve uma ruptura do relacionamento com Deus e, consequentemente, trouxe a morte espiritual. Essa tragédia foi mostrada de maneira fotográfica pela expulsão do Adão e Eva do Jardim do Éden, como nós sabemos muito bem. Deus ficou muito preocupado com que Adão e Eva pudessem comer o fruto da árvore da vida, continuassem vivendo como pecadores eternamente. Então, Deus expulsa-os do Jardim do Éden. E a Bíblia fala que colocou 2 querubins do lado leste do Jardim do Éden. Isso mostra uma ruptura dos homens de Deus. Mas a história não acaba aí. Graças ao nosso bom Deus. No meio dessa tragédia, Deus, pela tua graça, Ele providenciou remédio para o dano impossível de superar. O remédio é a promessa de Deus descrita no Gênesis 3:15, que é conhecido para nós como o proto-evangelho. O primeiro evangelho, a primeira boa notícia. Então, nesse vídeo, vamos trabalhar um pouco com o Gênesis 3:15. E a palavra diz assim: após o Deus ter amaldiçoado a serpente, que foi a personagem principal a ter trazido esse mal para toda a humanidade, versículo 3:15 diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Este ou ele te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Em primeiro lugar, Deus está dizendo que iria colocar a inimizade entre a serpente e a mulher. E nós, através do vídeo passado, nós vimos que, na verdade, a identidade dessa serpente não é simplesmente um animal, um réptil, não é? Nós vimos a sua capacidade de persuadir Adão e Eva usando palavras bem sagazes. Parecia que ela conhecia a mente de Deus, e usando toda a sua capacidade, na verdade, ela tentou colocar Adão e Eva contra Deus. Inclusive, usou uma certa maneira de acusar próprio Deus. E com tudo isso, nós podemos ver que a identidade da serpente seria ante Deus. E o próprio livro de Apocalipse revela que a serpente antiga, o dragão, na verdade era o Satanás. Então, agora, aqui a mulher, claro que nós sabemos, no capítulo 3:20, que a Eva significa a vida, na verdade, Então, Adão colocou o nome de Eva, querendo dizer que é mãe de todos os vivos, porque a Havá, na verdade, significa a vida. Então, ela, de certo modo, representa o quê? Uma raça inteira, uma raça inteira. E sendo a mãe de todos os seres humanos, na verdade, essa afirmação de Deus refere uma luta, um conflito entre Satanás e os seres humanos.
não é? Satanás contra a humanidade. E nós vemos isso hoje, né? E, aliás, pela toda a história da humanidade, que essa batalha tem sido travada, né? Travada por todo o tempo. Segundo aqui, diz que e entre a tua semente e a sua semente. Não somente a guerra será travada entre Satanás, a serpente e a mulher, mas também entre os seus descendentes. A palavra hebraica, a semente ou descendente, é zerá. É um substantivo singular, mas que tem nuance de coletivo. Então, vamos dizer que é um substantivo singular coletivo. Um substantivo singular que representa um grupo, né? Então, na verdade, isso indica um termo geral para a raça inteira que vem da mulher, por um lado. E enquanto a semente da serpente é toda a raça ímpia derivada da semente, não é? Entretanto, por ser um substantivo singular coletivo, escolhido deliberadamente, prove o fato que isso pode incluir aquele que representa todo o grupo, como também todo o grupo em si. E aqui, esse fato, que há um especificado nesse texto como um descendente masculino da mulher, isso abre a possibilidade messiânica, né? Aqui, na verdade, a segunda parte, entre a tua descendente e a sua semente, esse sufixo, na verdade, é terceira masculino singular, né? Terceira, este te ferirá a cabeça, né? Voltando um pouco, na verdade, quando ele fala este te ferirá a cabeça, certamente esteja se referindo terceiro masculino singular, né? Terceiro masculino singular, onde em vez de usar eles, né? Eles, então indica um sujeito, né? Porque poderia ter sido trazido que eles te ferirá a cabeça, levando em consideração que a palavra semente é um substantivo coletivo. Mas aqui claramente colocou este, singular, uma pessoa determinada, uma pessoa masculina determinada. E nós sabemos que este se refere, por isso, ao Messias, né? Messias vindouro, que seria o Jesus Cristo. E também um outro estudioso chamado Martin, R.A. Martin, adiciona mais uma explicação, né? Que o pronome ele, que em hebraico é hu, acontece 103 vezes no Gênesis, né? E os autores de Septuaginta, aqueles eruditos que traduziram Septuaginta para o grego, né? Texto hebraico para o grego, eles traduziram maioria desse termo hu como outro, né? Outro em grego. Outro significa ele, mas indica gênero neutro, né? Enquanto que nessa passagem, Gênesis 3,15, em vez de usar outro, usou outros, referindo a semente. E em grego seria sperma, né? Sperma, que em grego significa semente, né? E então ele explica que é muito interessante ver que a comunidade judaica já tinha entendido, uns 300 anos antes do nascimento de Jesus, que esse seria um
texto messiânico. Não é? Por que ele fala isso? A versão Septuaginta foi traduzida mais ou menos 2 ou 3 séculos antes de Cristo Jesus. Quando eles traduziram esse texto, eles colocaram outros, diferentemente de outros textos usados com esse termo, que foi traduzido como outro. Né? Isso porque eles viram nesse texto uma menção messiânica. Então, os judeus que ajudaram na tradução dessa Septuaginta, certamente eles viram a vinda do Messias. Não é? Então, esse homem masculino iria se tornar Messias em si. Por isso, pode concluir que nesse Gênesis 3,15, eles viram que iria prover o antídoto para o estado estável, onde o pecado foi introduzido dentro desse mundo. Aqui, quando Deus fala na última parte, onde ele ferirá a cabeça, né? O Messias ferirá a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós também podemos observar um fato importante, não é? Que também o descendente da mulher terá o sofrimento. Ser ferido no calcanhar indica que Messias também vai passar pelo sofrimento. Não é? Então, o verbo ferir é aplicado para ambos. Né? Significa que a descendência eleita deve sofrer antes de obter a vitória gloriosa sobre o domínio de Satanás. Mas certamente ferir a cabeça seria o fatal. Né? Nós sabemos que isso aconteceu com o Messias, né? Jesus Cristo. Ele sofreu por nós. Já seu nascimento indica que ele iria sofrer, né? Porque ele nasceu, como nós sabemos, numa manjedoura, né? Onde certamente é habitat dos animais. E depois sabemos que ele foi perseguido pelo Herodes, né? E ele e a sua família teve que fugir para o Egito. Né? Então nós vemos desde o nascimento o Jesus enfrenta o sofrimento. E o clímax do seu sofrimento, como nós sabemos, aconteceu na cruz. Né? Talvez o Satanás, né, o descendente da serpente, ao ver Jesus Cristo morrendo na cruz, ele podia ter pensado que ele tinha ferido a cabeça do descendente da mulher, não é? Teria ganho, né, essa batalha. Poderia estar cantando essa batalha, né? Mas isso foi engano dele, não é? Pois, na verdade, a morte de Jesus também fazia parte do plano, da promessa que foi prometida por Deus no Gênesis 3,15. E Jesus morreu na cruz, mas depois de 3 dias ressuscitou. E Jesus tinha que morrer para pagar o preço do pecado, para trazer redenção do mundo, não é? E também com a ressurreição de Jesus, nós vemos realmente a profecia do proto-evangelho foi cumprida, né? Porque nós vemos como Jesus feriu a cabeça do descendente da serpente, né? E assim Deus cumpriu a promessa do proto-evangelho prometida no início da criação. O proto-evangelho é uma apresentação da história inteira da humanidade, uma declaração miniatura, né? Na verdade, dentro dessa promessa está contida toda
história da humanidade que viria a acontecer, né? Viria a acontecer. Né? Isso dentro de um longo tempo, né? Longo tempo isso aconteceu. Agora, o teólogo muito conhecido entre nós, o Walter Kaiser, ele, no seu artigo, ele afirma assim, que o primeiro evangelho, o proto-evangelho, é a proclamação original da promessa do plano de Deus para o mundo inteiro. Embora isso apareceu dentro da sentença que denuncia a tentação da Eva no Jardim do Éden. Ainda assim, isso deu para nós, nossos pais, um vislumbre, mesmo que seja um vislumbre obscuro da pessoa e da missão de um que iria ser a figura central, um drama revelado da redenção do mundo. Né? E a palavra zera, que significa semente, mencionada nesse verso, se tornou raiz da árvore, qual a promessa do Antigo Testamento sobre Messias cresceu. Né? E o James Smith, ele afirma que a profecia do proto-evangelho é a profecia mãe que deu nascimento ao todo o resto das promessas. Charles Briggs, ele afirma que Gênesis 3,15 foi o germe da promessa que revela na história da redenção. Agora, professor de Dallas, seminário de Dallas, Gordon Johnston, ele afirma que essa promessa de Deus, na verdade, é o começo do messianismo. Né? E a origem divina do plano de messianismo está indicada dentro desse proto-evangelho. Né? E a gratidão do messianismo é indicada pela condição pecaminosa do homem, que não merecia nenhuma promessa divina. A mulher no texto pode ser Eva, no seu sentido literal, ou pode ser Maria, no sentido tipológico, ou no sentido literal. E nós também vemos que vários estudiosos evangélicos afirmam que Gênesis 15 inaugura o tema central do Antigo Testamento, que é o plano de redenção divino e a esperança messiânica da Bíblia hebraica. E também vários vê dentro dessa promessa do proto-evangelho que, na verdade, embora não esteja usando a palavra da aliança, a palavra do pacto, porque a palavra do pacto só aparece quando Deus faz aliança com Noé, né? No capítulo 6 e capítulo 9. E embora nesse proto-evangelho não apareça a palavra da aliança, quase certo que a aliança que Deus faz com o seu povo está implicitamente inserida nesse texto. Uma pergunta surge aqui, né? Nós, como já conhecemos, né, e vivemos na era do Novo Testamento, então para nós é muito mais compreensível e claro essa mensagem inserida dentro do proto-evangelho, né? Porque isso foi cumprido em Cristo Jesus. Mas será que Adão e Eva, eles teriam entendido essa mensagem inserida dentro dessa promessa? O que você acha? Bom, mesmo que não tenham entendido por completo essa mensagem do Evangelho, certamente eles tinham entendido o cerne da mensagem que Deus trouxe para eles. Como é que nós sabemos? 2 fatos mostram, né, que Adão e Eva, de certo modo, tinham entendimento sobre o proto-evangelho. Primeiro, eu já citei que no Gênesis 3:20, o Adão dá o nome de Eva para sua mulher, né? Gênesis 3:20 diz assim: e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os
seres humanos. Como eu expliquei, Eva significa vida. Se a gente lembrar a ordem que Deus deu, a ordem de proibição que Deus deu para Adão, e depois Adão, acho que deve ter explicado para Eva, para não comer os frutos da árvore do bem e mal. Se comer, certamente iria morrer. Não é? Então, Adão certamente sabia de que eles iriam morrer depois de ter comido o fruto de árvore do bem e mal, por causa de ter pecado contra Deus, não é? E como é que ele teria dado então, sabendo que eles iriam enfrentar a morte, como é que eles poderiam, Adão poderia ter dado o nome de Eva para sua esposa, como mãe de todos os vivos, a vida. Possivelmente porque Adão tinha entendido essa mensagem, né? Essa mensagem de esperança, a mensagem da vida, que através um dia, mesmo não saber quando isso iria acontecer, né? Eles sabiam que um dia essa promessa que Deus deu, através do descendente da mulher, iria trazer a vitória sobre descendentes da serpente, trazendo a vida. E com isso, nós podemos crer, aceitar essa ideia de que Adão e Eva certamente entenderam muito bem essa mensagem do proto-evangelho. E um outro fato aparece no Gênesis 4:1. Gênesis 4:1. Depois de expulso do Jardim do Éden, Adão, a Bíblia fala, conheceu Eva, no sentido de conhecer experimentalmente. Então, a palavra yadá, conhecer, tem nuance de conhecer experimentalmente. E também pode ser traduzido a ter relação sexual, assim conhecendo experimentalmente. Então, na verdade, o Adão e Eva dormiram e eles tiveram filho. Então, a Bíblia diz assim, coabitou o homem com Eva. Usou a palavra coabitar, na verdade em hebraico é conheceu o homem com Eva. Mas já Ara traduziu interpretadamente, coabitou o homem, Adão, com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim, primeiro filho. Então, disse, adquiri um varão com auxílio do Javé. Quem disse isso foi a própria Eva. E parece que ao ler esse versículo, nós podemos sentir uma grande alegria por parte da Eva, não é? Eu adquiri um varão com auxílio de Javé. Por isso que eu vou colocar o nome de Caim. Caim. Por que ela colocou o nome Caim? Porque o Caim vem do verbo caná, que significa adquirir ou criar. Adquirir ou criar. Não é? Então, possivelmente o que a Eva estaria dizendo é que, eu adquiri um varão, com auxílio do Javé, pensando em quem? Possivelmente pensando no descendente da mulher, que foi falado no Gênesis 3:15. Possivelmente Eva pensou que esse filho seria o semente da mulher que Deus havia comentado no versículo 15. Isso indica o quê? Isso indica que Eva tinha conhecimento suficiente
a respeito da mensagem do proto-evangelho, né? Embora nós saibamos que depois, com o comportamento do Caim, que Caim não era o descendente prometido por Deus, não é? Mas por esse fato de que o Eva ter dado o nome de Caim, e isso traz um argumento, né? Argumento que realmente Eva e Adão tinham entendido muito bem a mensagem de proto-evangelho, não é? E nós sabemos que o cumprimento desta profecia tem caminhado progressivamente dentro da toda a história da humanidade, através do povo de Deus, não é? Nós vemos Deus fazendo isso através de alianças. A primeira aliança é o quê? Aliança feita com Abraão, né? Deus disse para Abraão que Abraão e seus descendentes, tá? Aqui nos seus descendentes usa a mesma palavra zera, que é um substantivo singular coletivo. Então aqui também pode aplicar o descendente ou seus descendentes. Então há um jogo de palavra indicando dois significados. Para um tempo muito distante, possivelmente o descendente, mas para tempos posteriores, mais próximos, deve indicar descendentes. Isaac, Jacó e depois 12 tribos de Israel, não é isso? E depois, já no livro do Êxodo, a gente vê Deus fazendo aliança com o povo de Israel através de Moisés, não é? E também mostra que o povo de Israel, se eles obedecerem aos requisitos da aliança, eles serão abençoados, né? Abençoados. E depois vem, no 2 Samuel 7, a aliança feita com Davi. Na verdade, Davi era o rei escolhido, né? Davi era rei escolhido por Deus, né? Por Deus. E então Deus fala para Davi que Deus vai abençoar Davi e seus descendentes, né? Descendentes. E realmente Deus cumpriu isso, né? Literalmente, porque Deus abençoou Salomão, né? Dando sabedoria, dando paz, né? Muitas conquistas territoriais, dando paz para ele dos inimigos. Tanto é que o nome dele vem de Shalom, né? Salomão vem de Shalom. E cumpriu através da linhagem de Davi, vindo Jesus Cristo, nascendo Jesus dentro da genealogia de Davi. É interessante a gente observar no livro de Mateus. Nós sabemos que Mateus escreveu para uma audiência dos israelitas, dos judeus. E os judeus daquela época, eles eram conhecedores do Pentateuco, eles conheciam muito bem. Se a gente olhar o conhecimento que Jesus tinha, nós podemos verificar isso, né? Então, os judeus sabiam que o Messias viria da linhagem de Davi, família de Davi, não é? Por isso, Mateus, ao começar a escrever o Evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus como filho de Davi, não é? E depois, filho de Abraão, não é? E depois ele vai descrevendo a linhagem e novamente mencionado o quê? Davi, certo? E isso certamente foi proposital, porque ele sabia que os judeus acreditavam que o Messias viria de descendência de Davi. E o número de Davi, porque, na verdade, o alfabeto hebraico tem números, né? Por exemplo, Aleph é número 1, né?
Então, peito, número 2, assim por diante. Número de Davi, somando seu alfabeto, dá 14. 14. Não é interessante? Porque na genealogia de Jesus é dividido em 14 gerações. Também, possivelmente, a gente vê a intenção de Mateus, querendo mostrar que Jesus realmente é o Messias, vindo da linhagem de Davi, cumprindo essa promessa de Gênesis, proto-evangelho.